Boa noite, eu me chamo Suelen, sou estudante do curso de Agronomia. Vamos fazer uma apresentação referente à disciplina de Grandes Culturas 2, ministrado pela professora doutora Geice Kelly C. de Andrade, eu juntamente com o nosso colega Elvésio Deik. Iremos falar sobre a cultura cafeeira, nutrição mineral e adubação. O café ele é o principal produto da pauta de exportações do agronegócio. É um importante gerador de emprego, renda e, principalmente, um meio de vida para milhares de agricultores. O uso de tecnologias adequadas torna a atividade competitiva e sustentável, além de garantir a oferta de produtos de qualidade aos consumidores, como consequência, a geração de melhores condições de vida para agricultores. Adubação do cafeeiro. A adubação para o café deve levar em conta 3 princípios básicos: exigência e estado nutricional do cafeeiro, disponibilidade de nutrientes no solo, eficiência da adubação. Os ingredientes considerados essenciais para o cafeeiro são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Os macros são nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Os micros são boro, zinco, cobre, ferro, manganês, cloro e molibdênio. A extração é a quantidade de nutrientes que a planta retira do solo e ficam contidos em todas as suas partes, como as raízes, caule, ramos, folhas, flores e frutos. A exportação de nutrientes é a parte da extração que deixa o local como componente de partes vegetais, como os frutos e troncos, no caso de podas. Pode-se desenvolver parcialmente os nutrientes exportados, como, por exemplo, ao se utilizar a palha, que é a casca dos frutos do café, após seu beneficiamento, nas lavouras como adubo orgânico. Quanto maior a exportação de nutrientes de um local de produção, maior será a necessidade de reposição para atender às demandas da cultura. Quando a planta apresenta sintomas de deficiência ou excesso de algum nutriente, a produção ela já pode ter sido comprometida. Então, é comum no campo haver mais de um sintoma de deficiência ou excesso simultâneos, dificultando a definição sobre quais deles estão atuando no problema. E esses nutrientes, cada deles tem um benefício. Vou falar um pouco sobre isso. O nitrogênio, ele é um nutriente altamente exigido e o mais acumulado pelo cafeeiro. Uma adubação nitrogenada adequada é fundamental tanto para o crescimento estrutural da planta, como para o florescimento e a frutificação abundante. O fósforo, na fase adulta da planta, ele é menos exigido em quantidade que o nitrogênio e potássio, diferente da fase de formação, quando atua na estruturação das raízes e do lenho, por isso a importância da presença na adubação de plantio. O potássio, ele é o segundo nutriente mais demandado pelo cafeeiro, pois exerce um importante papel na fotossíntese, respiração e circulação da seiva, sendo que sua exigência é o maior em plantas mais velhas. O seu adequado suprimento, ele possibilita ao cafeeiro resistir mais nos períodos secos. Sua importância se estende ainda na resistência ao frio, por conferir maior concentração em solutos na planta, como resultado de uma maior eficiência fotossintética. O cálcio ele é fundamental no desenvolvimento radicular. Sua importância é maior no período de implantação da lavoura, devendo ser colocado ao alcance das raízes, uma vez que a sua absorção se dá por interceptação e assegura a planta ter maior resistência à seca. O magnésio ele destaca-se na fotossíntese. Ele é um componente da clorofila, pigmento responsável pela coloração verde de ramos e frutos novos e das folhas do cafeeiro. O enxofre, ele conta com aminoácidos e apresenta funções estruturais em proteínas e diversas funções metabólicas. Ele participa da síntese de clorofila e é muito importante para o desenvolvimento das raízes. O zinco, ele pode limitar a produção do cafeeiro. Está diretamente ligado às áreas de crescimento da planta e tem um papel importante na germinação do tubo polínico, influenciando a florada e também o tamanho dos frutos. O boro, ele limita a produção do cafeeiro também. Ele é encontrado na matéria orgânica e sua falta pode se dar tanto em função da lixiviação, que são as chuvas excessivas, do cafeeiro de calagem excessiva,
como também em decorrência de doses de adubos nitrogenados e pode ser agravada nos períodos secos do ano. O ferro, ele é um componente da clorofila, ele participa do processo de respiração. Ele é o macronutriente mais acumulado pelo cafeiro, pela alta disponibilidade nos solos onde os cafezais estão implantados. O excesso de calcário e de matéria orgânica ela pode ocasionar a sua deficiência. O manganês, ele é o micronutriente mais acumulado após o ferro, e a exemplo deste, o grande acúmulo não traduz uma exigência da planta, sendo que eventuais desequilíbrios em manganês se destacam mais pela sua deficiência que pelo excesso. Ele participa da fotossíntese e pode substituir o magnésio em diversas enzimas. O cobre, ele geralmente não é encontrado em quantidade suficiente no solo. Adubação nitrogenada elevada, calagem excessiva, alto teor de matéria orgânica, adubação fosfatada pesada e excesso de água, eles podem induzir a sua deficiência. Exigência e estado nutricional do café. A demanda de nutrientes do cafeiro, ele depende da produção de biomassa de frutos e vegetação. Os frutos, eles demandam mais nutrientes. Portanto, a frutificação é a época de maior demanda. Nos anos de baixa, quando o café vegeta e produz menos, a demanda por nutrientes também é menor. O estado nutricional da planta na cultura do café, ele é indicado pela análise foliar do terceiro ou quarto par de folhas, totalmente expandidos. Então, aqui temos uma tabela de teores foliares, né, do café com o novo boletim, que é a atual tabela que a gente sempre leva em consideração. Temos os nutrientes, que é o macro e os micro, temos o baixo, o adequado e o alto. A gente sempre vai usar a quantidade adequada, que é essa faixa verde, né? Que tem disponibilidade de nutrientes no solo. Ao longo dos anos, a pesquisa ela determinou classes de teores de nutrientes no solo para a produção do café. Então, existe vários tipos de classificação, mas vamos focar nas recomendações desse novo boletim 100. Então, aqui eu trouxe uma tabela só para a gente ver essa interpretação de nutrientes no solo. Temos as classes de teores, baixo, adequado e alto, os nutrientes aqui em cima, e a gente sempre utiliza o adequado, que é essa faixazinha verde. Eficiência de adubação. A fonte, o modo e época de aplicação dos adubos, eles influenciam na eficiência da adubação. O cálculo dessa eficiência ela não é tão simples, mas podemos dizer que, em geral, a eficiência da adubação química ela é de 50% para o nitrogênio, 70% para o potássio e de menos de 20% para o fósforo. Adubos de liberação lenta, controlada, com inibidores ou adubos orgânicos, organominerais, eles podem aumentar essa eficiência em alguns casos por liberar os nutrientes de forma gradual. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Elvésio. Dando continuidade, né? Adubação para café em diferentes fases. As tabelas de adubação são bons guias. Podemos refinar esses valores e adaptar a dose para a nossa realidade. Não há segredo, temos que fornecer nutrientes que atendam à demanda das plantas de café na dose e na época certa. Considerando que a calagem e a gessagem foram bem feitas, não teremos problemas com pH, alumínio e teores de cálcio e enxofre. A adubação para cafeeiros em formação. Cafeeiros em formação estão vegetando, formando suas raízes e a parte aérea. Nessa fase, as exigências de nutrientes são menores e diferentes de uma lavoura em produção. É muito importante que tenhamos fósforo, cálcio e boro para o desenvolvimento das raízes e que não falte nitrogênio para vegetar. A aplicação desses nutrientes é sempre via solo, para melhor aproveitamento da matéria. Os demais nutrientes eles devem ser mantidos em níveis adequados para não comprometer o desenvolvimento vegetativo e produtivo dos cafeeiros em formação. É considerada a adubação de formação a ser realizada após o plantio até o primeiro ano produtivo do cafeeiro. Ela geralmente é concentrada no período chuvoso.
Adubação para cafeiro em produção. O cafeiro produzindo tem uma maior exigência nutricional. Para cada saca produzida, são necessários 6,2 kg de nitrogênio, 0,6 kg de fósforo e 5,9 kg de potássio para vegetar e frutificar. Para o nitrogênio, a dose será definida com base na produção esperada e de acordo com a análise foliar. Já para o fósforo e o potássio, o que manda é a análise de solo e a produção esperada. Adubação em café sombreado. Será que cafés sombreados devem receber a mesma adubação que os cultivados a pleno sol? A resposta é: depende do nível de sombreamento. Planilha de cálculo de adubação para café. Cálculo de recomendação de adubação para cafeeiro. Essa primeira é usada geralmente em cafeeiros em produção, que é a partir do 3º ano. A segunda, cafeeiros em formação, de 0 a 3 anos. E as duas abaixo são duas recomendações da dose de adubação. Adubação para café. Outro aspecto importante é a calagem, que tem principalmente as funções de corrigir o pH, neutralizar o alumínio e fornecer cálcio e magnésio para as plantas. Esta prática ela tem sido negligenciada por muitos cafeicultores, que não usam o calcário ou usam inadequadamente. Aplicam, às vezes, altas doses de fertilizantes que podem não ter eficiência em um solo muito ácido, ou seja, com um baixo pH. A calagem ela deve ser realizada antes da implantação da lavoura, sendo o calcário incorporado através das práticas de preparo do solo. As aplicações são feitas sem a devida incorporação e poderão causar excesso na superfície do solo, que podem ocasionar desequilíbrio, além de não haver eficiência nas camadas inferiores do solo. Gessagem. Deve-se aplicar o gesso com base na análise de solo da camada de 20 a 40 centímetros. O gesso ele deve ser distribuído sobre o terreno, não havendo necessidade de incorporação profunda, já que o material é solúvel em água. O efeito do gesso perdura por vários anos, não havendo necessidade de aplicações frequentes. O gesso também pode ser aplicado como fonte de enxofre, podendo suprir o nutriente por vários anos. Bom, conclusão. Como podemos acompanhar no texto, a adubação para café ela deve ser feita de acordo com os parâmetros da planta e do solo, bem como o histórico de produção e manejo da área. A exigência nutricional do cafeiro ela deve ser suprida na quantidade e na época certa, para termos maior eficiência de uso dos adubos e melhor produção. É importante ressaltar que, dependendo do sistema, as adubações para café serão distintas. Por isso, as tabelas de adubação são apenas um guia que devemos adequar à realidade de nossa propriedade. Obrigado.